Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe, amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Pai Celestial concede a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Os nossos irmãos, nossos ouvintes, sejam bem-vindos nesta noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer muito grande estarmos juntos nesta noite, adorando ao Senhor Jesus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, o Salmo 42. Salmos capítulo 42. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro em mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Querido Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, Senhor, que o Pai querido permite a nós estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor para te adorar. Nós já estamos te adorando, Pai. Nós já estamos reverenciando a sua presença no nosso meio. Porque se a sua presença não fosse conosco, não estivesse conosco, nós estaríamos divididos, nós estaríamos contra o teu evangelho, ó Pai. E no entanto, nós te amamos, nós te ouvimos, nós te reverenciamos, nós te obedecemos, ó Pai. Por isso, Senhor, fica um pouquinho mais conosco nesta noite. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração e a meditação na Tua Palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos, fortifica-nos nesta noite preciosa, ó amante das nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Sua preciosa bênção para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assentai-vos. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino A Vitória de Meu Rei. A Vitória de Meu Rei, o 291 do nosso inário. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar.
de seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, aleluia, glória a Deus. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos ver se nós louva ao Senhor com o hino Feliz 217. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Aleluia. Graças a Deus. Eu avisto a terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir.
nessa linda cidade festa, meu ventura e sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar, nesta terra celeste por vir, vou gozar. Nesta terra celeste por vir. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um hino do nosso inário. É o 405. 405. E após este louvor, após o hino 405, nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas e logo após as irmãs louvarão a Deus. Amém? Andei pelo caminho do pecado, mas Deus com seu amor mudou o meu estado. Hoje eu sou feliz. Você é também? Você é feliz pela mudança que Deus fez na sua vida? Aleluia! Por isso eu peço a Deus do Espírito Santo, eu quero mais e mais. Aleluia! Andei pelo caminho do pecado, mas Deus com seu amor mudou o meu estado. Hoje sou feliz, não olho para trás, por isso eu peço a Deus do Espírito Santo, eu quero mais e mais, eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais, eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória, de ti, Senhor, eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória, de ti, Senhor, eu quero mais. Hoje sou liberto do fardo que eu levava, nas horas de angústia Deus vem me consolar, colocou em mim um canto de vitória, por isso peço a Deus do Espírito Santo, eu quero mais e mais, eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais, eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória, de ti, Senhor, eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória, de ti, Senhor, eu quero mais.
Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos para as ofertas e logo após as irmãs louvarão ao Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de
Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Por mais que o diabo tente fazer o cristão parar, nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Então nós vamos encerrando a parte dos louvores. Se o Senhor permitir a nós, na próxima terça-feira, à noite, nós estaremos na casa de Deus para um momento de oração. Amém? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé. Amado Deus, Pai bendito, mais uma vez, obrigado, Senhor, por ter permitido a nós vir à Tua casa nesta noite. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno. E agora nós vamos meditar um pouquinho na Tua palavra. Senhor, permita a nós falar do Teu amor, falar da Tua bondade. Pai, mas não é só falar do Teu amor, que cada um de nós possamos viver o Teu amor na nossa vida, Senhor. Obedecer os Teus princípios, porque o Senhor corrige, o Senhor açoita a quem o Senhor ama. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ciúme de nós, porque nós, ó Pai, aqui nesta cidade, este povo separado pelo Senhor, nós fazemos parte da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela vive uma vida cristã, ela vive uma vida limpa, pautada pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, vivifica a porção da Tua palavra que vai ser lida por cada um de nós, em cada coração nesta noite. Os ouvintes, Pai, que eles possam ser abençoados também. Nós estamos reunidos em torno da Tua palavra, é para que o Espírito Santo alegre os nossos corações, para que nós possamos ser um povo avivado, um povo alegre, um povo feliz, Senhor. Oh Pai, a Tua igreja é o povo mais feliz na terra. Senhor, toma conta de nós e fala aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Abra as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia já. Primeira carta ao apóstolo Pedro, o capítulo é o capítulo 5. Até o versículo 7. E depois aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, até o versículo 7. Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles.
e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículos 2 ao 4. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Hoje é o que mais nós ouvimos das pessoas. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. E eu estava vendo, quando eu fui renovar a matrícula da minha filha no colégio, a professora ali preenchendo o requisito ali, o pedido da escola, a norma ali, perguntando à mãe a respeito de seus filhos. A sua filha tem algum problema de ansiedade, de problema de saúde, o seu filho? Ela disse, não, apenas ela é muito ansiosa. Ela tem um pouquinho de ansiedade. A professora disse, não, isso tornou-se normal. Não é normal. Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você? Então lance sobre ele a sua ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia! É
porque Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Aleluia! Nós recebemos esta mensagem segunda-feira. O pastor trouxe, graças a Deus, nós tivemos um culto abençoadíssimo. Graças a Deus. E chegou esta maravilhosa mensagem para nós. Ele se importa. E você? Será se nós se importamos? Será se a gente dá valor do alimento que nós temos recebido? Muitos é mais um livro. Para muitos, é somente mais uma mensagem. O irmão Brana pregou esta mensagem, quantos anos faz hoje? E você vai ler a mensagem, você vai meditar, você vai refletir, e o que ele pregou está acontecendo no nosso meio hoje. Graças a Deus, nós vamos ler um pouquinho, nós vamos mastigar, vamos se alimentar bastante do maná que Deus desceu para nós nesta era. O profeta disse aqui no parágrafo 14 da mensagem, ele se importa, e você? Eu quero usar o tema aqui, ele se importa. E você se importa? Quando ele esteve aqui na terra, ele quem? Cristo. Ele se importava com as pessoas, o que ele veio fazer? Para que ele veio aqui? Ele veio pregar o evangelho, ele veio cuidar das pessoas. Ele se importou. Esse pensamento me veio à mente pouco antes de falar ou orar pelos enfermos, não sabendo exatamente que tipo de fila de oração teremos. Primeiro, para abordar isso, a audiência deve estar unida com fé. Unida com fé. Se você não tem fé, então não adianta nem mesmo vir receber oração. Nesta noite ele pregou a mensagem e teve culto de oração. Orou pelos enfermos, cartões de oração foram distribuídos. Porque vai receber oração. Então não adianta nem mesmo vir à fila receber oração, porque vai requerer a sua fé e a minha fé juntas. A minha fé para crer nele, em Deus, a sua fé para crer nele. Então não nos esqueçamos disso agora, enquanto prossigo. Temos que ter algo evidente, com evidências, quero dizer, em que possamos basear nossa fé naquilo que estamos tentando fazer. Porque se um homem aborda qualquer coisa que deseja fazer sem fé suficiente, ele está fadado ao fracasso. Mas se ele puder abordar com fé suficiente, então ele está fadado ao sucesso, à vitória, se for de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Você vem na igreja, você vem diante de Deus com um problema e você apresenta aquele problema diante do Senhor e você, pela sua fé, se você crê, se você tem fé na palavra de Deus, você olha para o Calvário, fala com Deus já crendo que o
problema foi solucionado. Aleluia! Mas quando nós não temos fé, quando nós duvidamos, você diz: mas será se Deus me ouviu? Irmãos, o nosso Deus, Ele está pronto para ouvir, nem que nós não falamos com Ele, Ele já sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Pois bem, eu estava pensando em como Ele se importa. Ontem à noite, de alguma forma, estranhamente, fui guiado pelo Espírito Santo. Enquanto eu estava esperando alguns companheiros chegarem para ajudar o irmão Wold a colocar um trailer que ele havia construído na carroceria de sua caminhonete, eu não sabia porque estava tentando encontrar meu bom amigo, o irmão Evans. E eu comecei a subir a rodovia, o que minha esposa e família sentadas aqui atrás sabem que é verdade. E de alguma forma, estranhamente, eu me virei e voltei para um lugar, um hotel. E como emocionou meu coração ver tantos dos meus amigos reunidos lá. Em cerca de 2 minutos, a ponto de bloquear a passagem, os carros não conseguiam mais passar, amigos de verdade, dirigindo por centenas de quilômetros da Geórgia, Alabama e de outras partes, e de todas as outras partes, só para vir assistir um culto. Hoje, antigamente era assim, desse jeito. Hoje mas quem é o pastor? Aonde é a igreja? Ele é associado a quem? Que vergonha para o povo que diz crer na mensagem do irmão Brana. Vinham de longe para assistir a um culto. Então aquele pensamento veio à minha mente. Então, que devo dizer a essas pessoas, sabendo que no dia do juízo terei que responder pelo que lhes digo, e eu também sou um amante desta grande vida que está por vir, e eu quero estar lá. Você quer também estar lá? Quem não quer ir para lá? Todos nós queremos. Se esforce, tenha bom ânimo, se prepare. Vivamos nós, irmãos e ouvintes, uma vida limpa, uma vida correta, uma vida cristã diante do Senhor. Aleluia! Deus se importa conosco, nós não estamos andando à toa, não, Deus tem cuidado de nós, Deus está vigiando nós. Aleluia! E aí o profeta disse: então estranhamente fui a um lugar onde fiz uma curva estranha, em vez de dar meia volta ali, fui adiante para fazer o retorno. As luzes brilharam sobre um lindo casal lá fora, 2 moças encantadoras que eu havia acabado de casar com 2 admiráveis jovens ministros. E Satanás, depois de ver o ministro, um deles com seu ministério sendo estabelecido, e ele tomou uma companheira de vida bem aqui neste altar. Eles partiram felizes para a sua lua de mel, e o inimigo saltou sobre este jovem ministro, e digo isso
para expressar o que eu estou falando. Ele se importa, de alguma forma, com uma fé que não aceitaria um não. Eles se viraram e voltaram para cá, sabendo que depois de estarem lá, longe no leste, em algum lugar em sua lua de mel, retornaram e estavam sentados, esperando. E eu entrei, um jovem simpático e elegante, sua esposa sentada do lado de fora, chorando. Ela e sua companheirinha e o outro homem e o outro irmão vieram correndo, que é amigo deste jovem, e falaram: "Ô irmão Brana, tal e tal coisa aconteceu." Aí o irmão Brana disse: "Fui ali e vi este simpático jovem sentado ali, no auge de sua vida, um líder de jovens sentado ali e amarrado por Satanás." E amarrado por Satanás. Ele nem percebeu, mas tomei minha mão à esquerda para apertar a mão dele, à direita, para ver se alguma doença o havia atingido. Mas não havia sinal de vibração. Saindo do quarto, depois de orar e jejuar e esperar no Senhor, a unção do Espírito Santo estava ali, e é por isso que ele nos guiou, vem? E então, vendo esta sombra de escuridão sobre ele, não contei o que estava fazendo, mas em menos de alguns instantes, tudo havia terminado. Amém? Era pecado, era adultério que estava sobre ele? Não! O profeta disse: apenas uma frieza tinha tomado conta daquele jovem ministro. Apenas uma frieza, quem sabe alguma dúvida na palavra, porque se tivesse, Deus tinha mostrado se ele tinha pecado. O profeta disse: em alguns instantes tudo havia terminado, a frieza de suas mãos havia desaparecido, ele estava gritando, ele estava louvando a Deus por alguns minutos, por se reencontrar. Ele estava perdido, mas ele foi reencontrado por Deus. Aleluia! E aqui estão eles sentados aqui nesta manhã. O profeta pregou em uma manhã, na audiência. Vem como Satanás estava tentando transtornar esse jovem, tentando reativar em sua mente um complexo. Estava tentando reativar, porque antes tinha ativado um complexo na sua mente, mas Deus tinha tirado aquele complexo. E aí o diabo estava tentando reativar, para que ele fosse uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa sem louvar a Deus, uma pessoa sem glorificar a Deus. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo está fazendo com a juventude, com as pessoas idosas, com tudo. O diabo está procurando alguém que louve a ele, que adore a ele, que fale mal do pastor, que fale mal da congregação. É isso que ele quer. Mas Deus se importa conosco. Deus cuida de nós. Aleluia!
Satanás estava tentando transtornar esse jovem, tentando reativar em sua mente um complexo. O que o Espírito Santo sabia, e eu vi pela visão do Senhor, mas Deus se importou com esse jovem, Deus se importou com esse jovem. Acabando de chegar há poucos momentos, uma senhora, eu a vejo sentada aqui no corredor, de alguma forma ela conseguiu um lugar, e sentou-se, e ela contou para o profeta: há 9 anos, irmão Brana, tento falar com o Senhor. Há 9 anos eu estou tentando falar com o Senhor, mas Deus se importou com aquela senhora e chegou o momento. Ela não desistiu e prosseguiu: estou tão desesperada. Cheguei atrasada e não consegui nem um cartão de oração para entrar na fila. Aí a senhora se afastou um pouco e ela disse: irmão Brana, só uma palavrinha com o Senhor? Aí quando ela falou isso, o profeta disse: ali de pé, uma visão irrompeu sobre essa jovem de bonita aparência, e vi que seu coração estava sobrecarregado, e ela estava tentando trabalhar para ganhar a vida. E uma grande coisa aconteceu lá atrás no tempo de seus pais, que fez com que esta grande coisa acontecesse com ela. E o Senhor Jesus revelou e mostrou o que era, e ali, em um instante, tirou aquilo da mulher. Ela saiu regozijando, aleluia! E agora ela está sentada aqui na audiência conosco, regozijando-se com lágrimas, enquanto enxuga os olhos, agora sabendo que a verdade daquilo tudo fora revelada. E essa pobre mulherzinha neurótica, que estava tão nervosa que não sabia o que fazer consigo mesma, pensando que não havia esperança, que não havia o Espírito Santo e que aquele era o seu último dia. Ela havia tentado por 9 anos e estava quase no limite do desespero. Aquela mulher também foi ao encontro de Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, e quando ela viu a multidão, ela tinha fé. Já pensou, meus irmãos e ouvintes, se ela tivesse dito: Deus me livre, eu não chego lá, eu vou desistir. Mas ela disse: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. E ela tentou e conseguiu. Amém? Nós nem tentamos, a gente pensa e só no pensar já diz: eu não consigo. Eu não consigo. Por que a gente tem que colocar a palavra não? Ela viu a multidão e disse: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Aleluia! E ela tentou, ela se arrastou entre a multidão, foi se escondendo entre a multidão, e quando chegou perto de Jesus, estendeu a sua mão e tocou na veste de Jesus. Aleluia! Ao tocar na veste, ela sentiu um alívio, ela percebeu que ela tinha sido curada. Aleluia! E Jesus percebeu quem o tocou. Ele percebeu que alguém tinha tocado nele, mas era um toque diferente. Irmão, você que está precisando, problema de enfermidade, toque em Jesus.
Ele se importa com você, Ele quer curar você, Ele quer que você seja um homem feliz, uma mulher feliz. Aleluia! Oh, mestre, mas a multidão te aperta, a multidão trisca em você, a multidão trisca no Senhor. Por que perguntas? Alguém me tocou. Ele disse: alguém me tocou, eu percebi que de mim saiu virtude. De mim saiu poder, e ao tocar, aquela mulher foi curada. Ela foi curada daquele fluxo de sangue. Aleluia! Mas por quê? Porque Ele se importa. Ali estava a pessoa necessitada, ela era uma necessitada. Ela tinha uma necessidade, ela olhou para a multidão, mas ela não disse: eu não vou conseguir. Ela disse: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. E ela tentou, ela entrou entre a multidão e conseguiu o que ela queria. Graças a Deus, aleluia. Oh, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ela, pensando que não havia esperança, que não havia o Espírito Santo, e aquele era o seu último dia. Ela havia tentado por 9 anos e estava quase no limite do desespero. Deus se importou com essa pobre mulher com quem ninguém mais se importava. Vem? Momento, Ele de fato se importa. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele se importou tanto com as pessoas que curava seus doentes, confortava os corações, falou de um lugar para onde ele iria e o prepararia e voltaria para recebê-los para si. Ele se importava com elas. E observe, ele se importou tanto que quando soube que deveria partir para trazer esta grande coisa para nós, ele disse: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo e Ele continuará cuidando de vós. Ele continuará consolando. Até que Ele retorne. Não há ninguém que se importe como Jesus, sabendo que seu corpo, como sumo sacerdote, em uma obra mediadora que Ele está fazendo agora, esse corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado do pecador. Amém? Ele vê somente o sangue de seu próprio filho. E sabendo disso, Ele enviou de volta o Espírito Santo para continuar a consolar seu povo. Ele se importa? Certamente, Ele se importa. Agora Ele tinha que continuar a cuidar do povo, seu povo aqui na terra, da mesma maneira que cuidou deles quando esteve aqui. Porque Ele disse em São João no capítulo 15, Ele falou isto. São João capítulo 15, vejo muitos de vocês anotando as escrituras, disse o profeta. Então, se vocês não sabem, muitas vezes me refiro a isso, as escrituras, eu anoto as escrituras, então sei do que estou falando aqui, porque sempre está na palavra do Senhor. Ele disse, quando o Espírito Santo viesse, aquele que o Pai enviaria em seu nome,
ele testificaria dele. Em outras palavras, ele faria a mesma coisa que ele fez, o Espírito Santo, trabalhando através de um tabernáculo que ele havia santificado. Como é que Deus iria fazer as obras aqui? Se Deus, ele é Espírito. A Bíblia diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então, meus irmãos e ouvintes, para que Deus pudesse fazer as suas obras aqui na terra, ele precisou de um corpo. Ele precisou de um corpo para que ele habitasse nesse corpo e através deste corpo ele fizesse as obras. E este corpo que ele usou foi o corpo de Jesus Cristo. Foi o corpo. Ali ele disse: não sou eu. Jesus falando, ele disse: não sou eu que faço as obras, mas meu Pai que está em mim. Amém? Graças a Deus. Mas os denominacionais não têm revelação. Isso é para quem foi revelado. Aleluia! O Espírito Santo trabalhando através de um tabernáculo que ele havia santificado, faria a mesma coisa que ele fez. Ora, o que isso deveria significar para nós? Então sabemos que bem entre nós hoje mesmo, temos o mesmo Consolador, o Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, outro ofício em que o próprio Deus está trabalhando. Ele foi um Consolador, um consolo para Israel, quando eles puderam olhar para cima e ver a coluna de fogo, e ouvir o profeta falar as palavras que eram verdadeiras. Aleluia! E Deus as confirmava, aquele era consolo deles. Ele foi um consolo quando esteve aqui na terra como homem, Deus feito carne. Deus representando a si mesmo e expressando-se através de um homem, Cristo Jesus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Cristo Jesus, que prometeu: as obras que eu faço, vós também as fareis. Eu vou para o Pai, enviarei de volta o Espírito Santo, que serei eu em forma de Espírito, e estarei convosco, e habitarei em vós. Aí, o Espírito Santo desce no coração de um homem, desce no coração de uma mulher, passa, ele não só visita, ele passa a morar ali. Aí, quando ele está habitando no coração de um homem, ele se comporta como cristão. No coração de uma mulher, ela se comporta como uma cristã. Ela não vai andar na rua seminua, parecendo uma mulher vulgar. Ela não vai cortar o cabelo. Ela vai se comportar como uma cristã, porque ali é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Oh, seria tão bom que as cristãs dessem ouvido a esta palavra. Daqui para frente não iriam andar na rua como uma mulher que não tem Deus. E estarei convosco e habitarei em vós, e as mesmas coisas que eu fiz aqui, o Espírito Santo fará outra vez em meu nome quando ele vier. Vem! É por isso que ele disse: falar contra isso, depois que a expiação já foi feita, era pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão.
E ele faria isso da mesma maneira para que assim soubéssemos se era um consolo de algum ponto de vista terreno, para que soubéssemos se era um consolo de alguma pessoa idosa, que poderia nos abraçar um pouco e nos fazer sentir bem, ou algum termo teológico de uma denominação que diria, agora você pertence a nós, e nós temos isso. Não, e não pertence ao restante deles, porque eles não têm. Ele garantiu isso diretamente. Veja, irmãos e ouvinte, Ele fará em meu nome as obras que eu faço, você também faz. Hoje, você falar para um denominacional que na nossa igreja nós temos a Santa Ceia com pão ázimo, nós temos o vinho, nós temos o lava-pés, eles criticam, eles zombam, eles dão gargalhadas quando nós falamos que tem o lava-pés. Eles não sabem o que é obedecer à Bíblia, eles não sabem o que é praticar, eles não lêem a Bíblia. Jesus falou, assim como eu fiz, façais vós também. Mas Jesus fez isso porque ele era humilde. E você quer ir morar lá? Arrogante, prepotente, incrédulo, desobediente, quer morar lá? Não, para que nós possamos chegar lá, nós temos que fazer o que a Bíblia diz para fazer. Tem vergonha, mas de negar a palavra não tem vergonha. Não tem vergonha de dizer que Deus é três, mentindo, adulterando a palavra. Disse, não tem vergonha. Não, o cristão faz essas coisas com prazer. Saber por que nós fazemos isso? Porque Deus se importa conosco. E não pertence ao restante deles, porque eles não têm. Ele garantiu isso diretamente. Veja, ele falará em meu nome. As obras que eu faço, vós também fareis quando ele estiver sobre vós. Ele quem? O Espírito Santo. Porque quando ele desce sobre um homem, sobre uma mulher, eles não têm vergonha de lavar o pé do irmão, eles não têm vergonha de lavar o pé da irmã. Quer saber por quê? Porque nós estamos fazendo o que ele mandou fazer. Veja, ele consolaria da mesma maneira, perdoando todos os nossos pecados, curando todas as nossas enfermidades e nos falando do consolo de um reino que está por vir. Veja, provando a si mesmo entre nós, como Deus mesmo provou estar entre nós por Jesus Cristo. E em 1 Timóteo 3,16 está escrito sobre Deus. Sem controvérsia reconhecemos grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado em carne. Vimos dele em carne, vimos Deus em carne. Esse foi o consolo de Deus, saber que ele veio tanto, ele se importou conosco, a ponto de se tornar um de nós. Amém? Deus manifestado em carne, em um corpo, em um tabernáculo chamado Jesus Cristo. Houve um mestre em Israel que chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E queria que Jesus mostrasse outro Deus. Mas ali não era Jesus falando, ali era Deus falando através
do seu filho. Ele disse: Senhor, um mestre, um doutor nas Escrituras, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vai conversar com os denominacionais, eles fazem uma confusão. Passam 5 anos fazendo teologia, estudando, para quê? Não conhecem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só há um batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você mostra, irmão, ali foi Pedro. Pedro era um pecador, Pedro negou a Jesus e eles negam até hoje. Pedro era um pecador, Pedro negou a Jesus, meus irmãos, meus ouvintes, mas ele se converteu. Eles negam hoje e não se converte. Essa é a diferença. O cristão, quando vê que errou, ele se converte e muda o seu temperamento. Ele sabe que estão errado e não se converte. O irmão Brana pregou esta mensagem ungido pelo Espírito Santo. Que mensagem forte! Aí ele diz: espero que cada um de vocês entenda isso. Espero que cada um de vocês entendam isso. Deus se importa conosco. E você se importa? Você reverencia a palavra dele? Você está se importando com os mandamentos dele? Será se nós estamos se importando com a doutrina? A doutrina do tabernáculo? Não, a doutrina apostólica. O tabernáculo não cria doutrina? Não, isso é coisa criada por homem. Nós apresentamos a doutrina apostólica. Aleluia! Eles tentam buscar consolo em alguma outra fonte. Vamos falar primeiramente da alma. Constatamos que muitas pessoas tentam encontrar consolo bebendo. Temos um relato que é bem conhecido entre nós hoje, o profeta disse, de que muitos ministros às vezes bebem antes de subir ao púlpito. Tomam um bem forte gole de bebida alcoólica. É sabido de ministros vistos no púlpito que chegam a cambalear sob a influência do álcool. E isso não deveria acontecer, não deveria acontecer. É porque muitas vezes podemos condenar o homem quando talvez não devemos fazê-lo. Deveríamos procurar a raiz do problema. Muitos deles se converteram do alcoolismo. Mas nunca ainda, eu vivi tantos anos na droga, eu vivi tantos anos na cachaça, e tem muitos evangélicos que se gabam da vida que viveu. Olha, o nosso passado quer saber, nem Deus quer saber do nosso passado. Porque, fulana de tal aprontou tanto, agora é crente. Graças a Deus que ela encontrou a oportunidade. E aqueles que partiram, ouviram, tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. Deveríamos procurar a raiz do problema. Muitos deles se converteram do alcoolismo
e constatamos que, se eles estão nessa condição, é uma desgraça e um opróbrio. Mas não é mais opróbrio do que seria mentir, cobiçar mulheres ou qualquer outra coisa que esteja nos mandamentos, compreendem? E talvez um homem nasça com paixões fortes e ele vê essas coisas horríveis na rua, modernos na rua, e ele está constantemente em problemas, ele não se controla. O homem nasce assim. Agora, o que ele deveria fazer? O ministro que bebe, ou a mulher que fuma, ou que se veste imoralmente, tentando encontrar consolo por estar vestida de forma tão atraente, que ela quer fazer o homem olhar para ela. Não há outra razão. Ela está parcialmente insana. E aí eu fui dar uma busca na palavra insanidade. O que é uma pessoa insana? É uma pessoa que perdeu o domínio de suas capacidades mentais. Quando você vê uma mulher seminua na rua, um homem seminu na rua, uma mulher que professa servir a Deus, ela tem problema de insanidade. Ela não é uma mulher normal. Porque por mais que ela é pecadora, se ela se valoriza, se ela se respeita, ela deve andar vestida. Ela anda seminua na rua para atrair pecadores. E aí o profeta disse: se não se converter, vai os dois para o inferno. Vai ele que cobiçou e vai ela que se mostrou nua para ele. E uma que diz que é cristã e anda seminua, problema de insanidade também. Ah, é só o pecador? É não, as igrejas estão cheias disso. A igreja, meus irmãos e ouvintes, não é um shopping center. A igreja é um lugar de adoração. Nós viemos à casa de Deus, ao entrar por estas portas, reverencie-se ao Senhor, venha vestida, se comporte como uma cristã, se comporte como um cristão. Aí andar na rua de qualquer maneira, não! Ande vestida também, tenha caráter, tenha respeito, respeite a Bíblia, respeite a mensagem do profeta, professe que você é uma verdadeira cristã. Aleluia! Insanidade é uma pessoa que perdeu o domínio de suas capacidades mentais, agindo de forma irracional, desequilibrada ou sem sensatez, o que pode ser interpretado como loucura. Não, quando o Espírito Santo desce no nosso coração, é para nós nos comportar como cristão, como filho de Deus, andar vestido, ter caráter. Aleluia! Pode ser interpretado como loucura ou um estado de desrazão ou transtorno mental. O irmão Branham, uma certa vez, entrou em um transporte e viu uma mulher vestida com uma calça que pertence a homem, uma calça masculina. Ele perguntou: a senhora está bem da mente? Ah, você está zombando, você está criticando. Não, a Bíblia diz, a Bíblia proíbe.
Ah, mas é a sua igreja, a Bíblia proíbe. Eu vou mostrar a você que eu visto, eu vou mostrar a você que eu posso me pintar, eu vou mostrar a você que eu posso cortar o cabelo. Não se preocupe, faça o desejo que está no teu coração. Você vai se ter com Deus naquele dia. Aí o profeta disse: não há razão alguma para isso. Mas ela está tentando essas jovens hoje que saem na rua. Oh, que coisa, me desculpem a expressão. Lembre-se, esta fita não vai só para estas pessoas aqui. Ela vai ao redor do mundo, vem, e uma mulher que tira a roupa, ela sabe que vai ficar com mais calor. Sai lá no sol, despida e depois saia com alguma roupa, a qual é mais fresco. Os índios lá, os papagos e os navagos, os papagos especialmente, e da reserva, aquelas mulheres saem envoltas com grandes cobertores de lã e se sentam lá ao sol para se refrescarem, porque elas suam e o vento que sopra cria um ar condicionado, vê? E essas mulheres não têm outra razão a não ser, elas não sabem, não percebem. Não estou dizendo que elas o fazem conscientemente, muitas delas são boas mulheres. Não estou dizendo isso para ser rude, estou dizendo isso para tentar despertá-las. Mas o profeta disse: é só Satanás. É só Satanás. Você percebe que o outro sexo, o sexo masculino, olhando para tal coisa, os influencia tanto. Eles cantam pneus e assobiam. Para que elas fazem isso? As mulheres fazem isso para fazer o homem se comportar assim, porque se você sai bem no calor do dia e às 4 da tarde para cortar a grama, quando as pessoas estão voltando do trabalho e coisas assim, isso mostra que é um espírito de insanidade, é um espírito de loucura. Então você já sabe, meus irmãos, meus ouvintes, quando você ver uma mulher seminua na rua, quando você ver um homem seminu na rua, tenha cuidado, que tem problema de ansiedade, de insanidade. Falta o Espírito Santo na vida deles. Aí a gente só fala, vai falar dentro da igreja para você ver se não tem muitos evangélicos também com problema de insanidade. Muitas pessoas, certa vez, pregadores, diziam: irmão Brana, venha pregar na minha igreja. As pessoas estão mundanas. Pastores renomados: irmão Brana, venha pregar na minha igreja. O mundo está tomando conta da igreja. Ele disse: irmão, o responsável pelo povo é você. Se posicione. Se posicione, condene o pecado. Mas muitas das vezes a fraqueza começa no púlpito. As cercas caem. E aí, aonde não podia nada, tudo pode. Tudo pode. Mas aqui, quem cuida de nós é o Espírito Santo. Aqui, Ele se importa. Você se importa também? Então vamos ficar de pé. Guarda esta palavra no teu coração para você não pecar contra Deus. Ele se importa. É apenas um conselho. Se você está com problema de insanidade, procure Jesus.
é o único que pode resolver esse problema. Apenas lance sobre ele toda a vossa insanidade, porque ele tem cuidado de vós. Eu troquei a palavra ansiedade, então você coloca diante do Senhor este problema que te afeta, este problema que você não tem coragem de viver como uma cristã. Não ande seminua na rua. Essas roupas velhas que você anda mostrando as tuas pernas, joelho de fora, joga isso por terra. Joga isso por terra. Dai lugar ao Espírito Santo. Aleluia! Deus quer que nós vivamos esta palavra. Deus quer que nós manifestamos o Espírito Santo na nossa vida. Deixa o mundo zombar, deixa o colega de trabalho zombar, deixa a amiguinha da escola criticar. Viva uma vida pautada pela palavra. Deus se importa conosco. Então vamos, meus irmãos, nossos ouvintes, se importar com esta palavra também e vivê-la. Viva para Deus, Deus te ama. Amado Deus, Pai querido, obrigado, Jesus, por este momento tão sublime, por estas palavras que nos encoraja, por esta palavra que nos anima, Senhor. Oh Deus, não nos deixa ir ao fracasso. Não nos deixa viver como pessoas que não têm Deus na vida. Pai querido, aqui dentro destas portas tem pessoas que amam a Jesus. Todos nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos o que o Senhor sofreu aqui na terra por causa de nós. Por causa desta pessoa que nos ouve, que nos escuta. Foi caríssimo o preço que o Senhor pagou no madeiro do Calvário para nos resgatar das garras de Satanás. O que darei eu ao Senhor? Assim falou o salmista Davi. Fale a você diante de Deus. O que te darei, Senhor? Pelos benefícios que a mim tem feito, pelos livramentos que a mim tem feito, pela paz que a mim tem dado. O que eu poderei dar a ti, Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento abençoado que nos concedeu nesta noite. O nosso regresso aos nossos lares, leva-nos em paz, nos guarda, guia nossos passos em torno da Tua palavra. Ó Deus, a Tua noiva eleita está se alimentando desse alimento puro, desse alimento genuíno, desse alimento verdadeiro que é a Tua palavra. A Tua palavra traz vida aos nossos corações, a Tua palavra traz gozo aos nossos corações, traz alegria, traz ânimo para continuar Te servindo, ó Pai. Eu sei que nós enfrentamos momentos difíceis, mas nós olhamos para a cruz, e ao olhar para a cruz nos alegra, nos fortalece, nos anima, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, conceda-nos um sono reparador, uma boa noite e uma segunda-feira, amanhã se houver, Pai, que seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a sua preciosa bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado a todos que vieram. Obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te recompense. Deus te ajude. E até terça-feira à noite, às 19h30, juntos estaremos para um culto de oração na presença de Deus. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.